conectar tudo aqui, eu estava acompanhando aí ontem uma estatística, né? E nós estamos diariamente com mais de 200 pessoas acompanhando o culto a Deus que nós fazemos, que nós realizamos todos os dias aqui. 200 pessoas, somando, obviamente, as mídias, né, ao vivo que a gente transmite, que é a Rádio Graça e Paz, o site, a rádio, o site, o aplicativo e também o Facebook. Então, juntando essas mídias, nós temos mais, em média, de 200 pessoas por dia nos acompanhando. Então, às vezes tem 20, 30 pessoas no Facebook, mas tem gente, né, nas outras mídias nos acompanhando, e isso alegra o nosso coração, porque não é porque tem 200 pessoas ou 300 nos acompanhando, é porque são 200 ou 300 pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Né? Eu, por exemplo, tenho mais de 1.100 amigos no Facebook. A maioria deles eu não consegui ainda falar sobre o Evangelho com eles. Não consegui. Não consegui pregar o Evangelho ainda para eles. Eles fogem. Fogem de mim mesmo. As pessoas não querem. Elas são amigas, tudo, mas não acompanham. Não querem contato mais próximo comigo. Talvez de medo, né, de ouvir o Evangelho. Isso entristece a gente, por exemplo, quando a gente vê que uma dessas pessoas está internada. Foi o caso hoje de manhã. Né? Fiquei muito triste, sinceramente, porque eu não levei o Evangelho para essa pessoa, não consegui. Não consegui, incompetência minha, o que eu posso fazer? A cada dia eu tento melhorar, ser mais competente, mas eu tenho limitações e muitas limitações. Então, quando eu vi que essa pessoa estava internada na UTI, eu falei, oh meu Deus, não levei o Evangelho para ela. E quantas outras centenas de milhares de pessoas que pelo mundo afora que não ouvem o Evangelho, não querem ouvir. Eu sei que nós estamos todas as manhãs aqui, eu sei que vocês que nos acompanham divulgam, eu sei disso, mas as pessoas não querem, né? Algumas pessoas que nos acompanham aqui faziam seus cultos domésticos, alguns cultos simplesmente acabaram. Outros, as pessoas foram sumindo. Eu sei, ficaram só os donos da casa ali, né? Porque as pessoas fogem mesmo. As pessoas não querem. As pessoas querem ouvir aí outras coisas, querem ver o tal do Big Brother aí, né? Se sujando, se enlameando com essa coisa horrível. Fazer o quê? Mas eu fico triste. Mas, como eu digo para os outros, eu digo para mim também. Ficar triste não resolve nada. Né? Ai, que dó. Não resolve você ter dó. O que muda a situação da pessoa? Nada. O dó faz bem para você. O dó, né, eu tenho dó, que pena, coitado. Mudou alguma coisa?
É para o seu próprio bem-estar que você diz isso, para se livrar de uma possível, provável culpa. Porque todos nós somos culpados. Não há nenhum inocente sobre a face da terra. Com exceção, óbvio, das crianças que ainda não estão na época, na fase da consciência. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, esse trabalho, o Senhor bem o sabe, não é feito para mim, nem para ninguém, é feito para o Senhor. Às vezes a gente se entristece porque vê tão poucas pessoas acompanhando, se interessando em cultuar ao Senhor. Agora, eu fico pensando também, se eu me entristeço, eu que sou fraco, pecador, comedor de arroz e feijão, com farinha de mandioca e uma pimenta, imagina o Senhor, né? Que é o Criador de tudo, que entregou o próprio Filho para nos salvar. Imagino o Senhor como se entristece ao saber que as pessoas tão pouco ligam para o Senhor. A maioria grita, berra, clama o seu nome, mas não tem interesse em comunhão com o Senhor. Eu imagino a tristeza, ou acho que imagino, não sei. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais hábeis, melhores nisso que fazemos. Ajuda, Senhor, a chamarmos mais e mais pessoas para o Senhor. Ajuda-nos a levarmos a Tua Santa Palavra para mais e mais pessoas. Porque aí eu sei que quem vai agir é o Espírito Santo do Senhor. Fala conosco hoje. Eu sei que tem pessoas que assistem ou participam do culto ou não participam em função do título, né? Se o título é interessante, eles participam. Se não é interessante, não participam. Hoje nós vamos falar de salvação. O que a Bíblia fala de salvação? Fala conosco. Ajuda-nos a crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero nesta manhã fazer um convite para você. Quero convidar você a nos ajudar financeiramente nesse trabalho que a gente faz. Eu sei que os dias são difíceis, o dinheiro está curto, está difícil até para comer, né? Mas eu quero convidar você a nos ajudar do jeito e da maneira que você puder e quiser. Nos ajude, nós estamos aqui passando apertados aqui. Então, se você puder, nos ajude financeiramente. Vamos abrir a Bíblia
Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu vou falar sobre a salvação e a Bíblia. Vamos ler aqui a Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí e puder ler, leia. Se você não puder ler, ouça. Eu só vou ler a parte A do versículo 17, porque é aquilo que é sobre o que eu vou falar. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Só isso que eu vou ler. Capacete da salvação. Capacete. Capacete é algo que protege, né? Protege. Capacete tem que estar enfiado na cabeça, não é verdade? Para proteger a cabeça. Porque uma batida forte na cabeça pode acontecer coisas que o corpo não se recupera mais. Por causa disso que se usa capacete. E esse capacete que se fala aqui na Bíblia é o capacete que os soldados romanos usavam. Você já deve ter visto filmes aí, né? Soldados romanos usavam um capacete de metal que cobria toda a cabeça até o início do pescoço, protegia o nariz, ficava os olhos e a boca para fora. E a parte da frente aqui do nariz também era protegida. Então protegia todo o rosto também. E é este capacete que a Bíblia está falando aqui através do apóstolo. Está dizendo assim, ó. Tomai também o capacete da salvação. O que é salvação para você? Você que está cultuando a Deus nesta manhã. Deixa eu dizer duas coisas aqui, até que você pensa aí. O que é salvação? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Cuidado. Mas extremo cuidado com o que vocês ouvem. Ontem, uma irmã me perguntou, acho que no grupo, não tenho certeza, mas eu respondi para ela, que a pessoa lá da denominação dela tinha dado um estudo sobre Apocalipse. E segundo o estudo que ela recebeu, a igreja vai passar pela tribulação, não sei o quê, não sei o quê. E ela, obviamente, deve ter ouvido diferente aqui. E aí ela perguntou, né? Primeiro que eu não gosto de explicar o que os outros falam. Quem tem que explicar é quem falou. Se eu falo, eu tenho que explicar aquilo que eu falo. E eu procuro ser o mais explicadinho possível. Então, muito cuidado. Porque está cheio aí de linhas de pensamento. Né? O livro do Apocalipse trata basicamente do pós-arrebatamento. O livro do Apocalipse, em nenhum lugar nele você vai ler que a igreja está aqui.
A não ser lá no começo, nas cartas para as igrejas. Né? Mas é um alerta para as igrejas. Depois, é pós-arrebatamento. O livro do Apocalipse não trata do que vai acontecer com a igreja. Trata do que vai acontecer com quem não for arrebatado. Isso não é linha de pensamento, isso é o que a Bíblia fala. Então, muito cuidado com as coisas que vocês ouvem aí. Tem muita gente que quer ser diferente. E aí, eu não quero ser grosseiro com ninguém. Ficar explicando o que os outros ensinaram é chato, né? Porque é a pessoa que tem que explicar, não é verdade? Aí houve um monte de bobagem por aí, bobagem mesmo. Aí eu tenho que explicar. Eu tenho lá no meu blog, né, o Apocalipse, nós fizemos um estudo aí. É só entrar lá, acompanha. É um estudo bíblico. Eu não trago linhas teóricas. É estudo da Bíblia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de salvação, à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala de salvação? Não adianta eu trazer o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso, não serve para nada, na verdade. Importa o que Deus deixou para nós verdadeiramente. Nós temos que buscar a fidelidade na palavra de Deus. Sermos fiéis à palavra de Deus. Né? Então, muito cuidado com o que você ouve, viu? Porque está cheio de gênios por aí, né? Cheio. Todo lado tem gênio. Que sabe tudo, mas na hora que você pede para explicar, não consegue. O que é salvação? Tem gente que acha que salvação, a maioria, inclusive, dos cristãos e dos pseudo-cristãos. Salvação não é só o livramento da condenação. Ou, para ser bem específico, salvação não é apenas o livramento do inferno. Ah, eu não acredito no inferno. Aí o problema é seu, o que eu posso fazer? A Bíblia fala de inferno, Jesus falou do inferno. Eu não posso obrigar você a crer no inferno. Salvação é uma palavra, um significado profundo e que tem um alcance quase que infinito. E a maioria dos cristãos, ou pseudo-cristãos, né, tem uma concepção muito pobre da salvação consumada. Eu já expliquei para vocês o que quer dizer a palavra consumar. Grosseiramente é encerrar um ciclo, é resolver aquilo que estava pendente, acertar aquilo que foi combinado. Mas na etimologia da palavra consumar, ela vem de dívida paga. Quando Jesus disse na cruz, tudo está consumado, Jesus falou, a dívida do ser humano para com o Pai está paga agora através de mim. Então a salvação foi consumada por Jesus.
E neste mundo doido, né, que a gente vive, neste mundo desregrado, neste mundo onde a inversão de valores é sempre a pauta, neste mundo onde parece que sempre parece isso. E você vê que um livro muito antigo, que é o livro de Salmos, né, traz para a gente que o próprio Davi sentia isso que a gente sente hoje. Você vê, Davi, 3.000 anos, 3.000 e poucos anos lá atrás, Davi sentia isso, né? Ele via aquelas pessoas erradas, né? Pessoas que andavam toda torta. Ele olhou para aquelas pessoas e falou, pô, mas essa gente só se dá bem. Eu procuro fazer tudo certinho. E essa gente que faz tudo errado só se dá bem. Hoje a gente não vê assim. Parece que quanto mais, desculpa usar esse termo, mas é para que todo mundo entenda, quanto mais ordinário, quanto mais desonesto, mau caráter, cafajeste, bandido a pessoa é, mais ela se dá bem, parece que mais gostam dela. Não é? Eu fico assim, por exemplo, meio atordoado quando eu vejo na mídia prostitutas sendo levadas ao patamar de artista, por exemplo. Eu fico, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu fico, assim, meio, sabe, descompensado. Parece que eu estou com um labirintite quando eu vejo cada um, mas pessoas, homens que querem parecer mulher, né, sendo transformados em personalidade. Parece que eu estou com um labirintite, sabe? Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo de uma espiritualidade descuidada e negligente, onde Jesus Cristo parece-me que não tem muito lugar, não, no coração do povo, é claro. Serve tudo, vale tudo, menos abrir mão dos desejos. O importante é ser feliz, não importa como. Não importa como. O importante é ser feliz. Como se não existisse amanhã. O amanhã existe. E às vezes, na maioria das vezes, só se descobre que o amanhã existe quando não se tem mais conserto, porque você já está no amanhã. Então, falando de salvação, nós temos que ter isso, o cristão verdadeiro, não o faz de conta, né? O cristão mesmo. Ele tem que ter a consciência de que salvação não é apenas o livramento da condenação do inferno. Salvação é algo extremamente mais profundo, porque salvação engloba todo o ato e todo o processo
redentor e transformador da parte de Deus para com o homem e o mundo através de Jesus. Porque Jesus é Jesus Cristo. Precisa sempre ter essa noção. Jesus, o Cristo. Porque Jesus tem para todo lado. Assim como Mário, assim como Alex, Sebastião, Pedro, João. Tem para todo lado. A cadeia está cheia de Jesus. Né? Então, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, é o Redentor desta vida e na outra vida. Mas existe outra vida? Claro que existe, é óbvio. É óbvio. Se outra vida não existir, eu quero repetir aquilo que o apóstolo Paulo disse. Olha, então, se isso não existe, nós somos os mais infelizes dos homens por acreditarmos numa mentira. Salvação é o resultado da redenção efetuada por Cristo Jesus. E o que é redenção? Redenção é o meio que Deus providenciou para livrar o homem dos seus pecados. E a salvação é como se fosse o usufruto desse livramento. Salvação é aquilo que Deus realiza instantaneamente. Olha só, isso aqui precisa ficar bem claro. Esqueci o café aqui, agora já esfriou, né? Está pior que xarope, né? Salvação é realizada instantaneamente na vida de qualquer pessoa, de qualquer pecador, quando ele se entrega a Deus. Por quê? Porque quando a pessoa se entrega verdadeiramente, voluntariamente, não tem que se entregar porque está com medo, não tem que se entregar porque está às portas de uma doença. Aí deixa de ser voluntariamente. E a salvação é algo que nós fazemos ou devemos fazer de maneira voluntária. Quando isso acontece nos moldes, nos padrões de Deus, o pecador que a ele se entrega é perdoado e regenerado. Mas a salvação tem um sentido e alcance muito mais vasto. A salvação é o livramento da presença do pecado e das suas consequências. Porque esse estado de livre do pecado e livre das consequências do pecado, consequentemente, só vai ocorrer na outra vida, na glória celestial. E só o salvo aqui é que vai gozar disso. Então a salvação, como diz Colossenses, eu não vou ler por absoluta falta de tempo, mas você dá uma lida aí. Colossenses capítulo 1, versículo 20, né? Você vai ler lá que a salvação alcança também outras esferas
além da esfera humana. Vai além da carnalidade a salvação. A salvação foi planejada por Deus antes do jardim do Éden. Porque Deus, eu repito para você, não é pego de surpresa. Ah, e o diabo fez isso, mas Deus está desfazendo. Mentira. Mentiroso, mentirosa. Como é que você fala isso? Eu falo isso fundamentado no próprio Deus. Deus não é pego de surpresa que o diabo vai e faz uma coisa e aí Deus vê que o diabo fez, Deus não gostou e vai lá desfazer. Ah, que isso? Deus não, Deus é soberano. Então, antes da criação, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele é onisciente. Esse é o Deus da Bíblia. E ele planejou a salvação para o homem. Então a salvação foi planejada por Deus Pai, pelo Deus Criador. Você lê sobre isso em Apocalipse 13:8, que eu não vou ler por absoluta falta de tempo. E você lê sobre isso também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Agora, isso que Deus planejou para o homem, a salvação, ela só foi consumada, ela só foi realizada, a dívida que o homem tinha para com Deus só foi paga através do Deus Filho, Jesus Cristo. Por causa disso que o próprio Senhor diz, né, que é impossível chegar a Deus senão pelo Filho. Por causa disso que a Bíblia também diz, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos debaixo do sol, a saber, Jesus Cristo. Então, Deus Filho, Jesus, consumou a salvação, pagou, quitou a dívida, realizou o plano de Deus. Isso está na Bíblia. João, Evangelho, capítulo 19, versículo 30. E Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E quando eu digo que a salvação é instantânea, é porque o Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito, né? Não se esqueçam, Deus não tem mão, braço, olho. A gente fala as mãos de Deus, né? Para deixar esse Deus mais parecido com a sua criação. A criação deveria ser, né? Biblicamente, a criação é parecida com Deus. Mas Deus não é de carne, Deus é Espírito. Então, quando diz que o Espírito Santo aplica esta salvação na vida do pecador, está dizendo que o próprio Deus faz isso. Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus é Deus. Mas como é? Porque Deus é Espírito. A Bíblia diz, Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Isso não é maneira de pensar, não é conclusão, isso é bíblico. E você lê sobre isso em João, capítulo 3, versículo 5. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 também. E aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. E tudo isso, estava tudo marcado aqui, mas o tempo não permite que a gente leia, né? Então, eu indico e depois você vê, né? E tudo isso é de graça, viu? Não precisa pagar nada, não precisa dar dízimo, oferta,
não precisa ajudar ninguém, porque isso é graça. Tudo é de graça e por graça. Efésios 2:8. Então, o que eu estou falando hoje para você? Que milhares e milhares de filhos de Deus, porque só é filho de Deus quem é salvo, salvo pelo próprio Filho, Cristo Jesus. E essas milhares e milhares de salvos, filhos de Deus, salvos por Jesus, ainda não examinaram de maneira detalhada esta salvação, porque a salvação tem o sentido objetivo e o sentido subjetivo. A salvação que Jesus efetuou no Calvário é extremamente rica, profunda, grandiosa. E nós só vamos entender mesmo, verdadeiramente, esta salvação do Calvário na outra vida, na vida junto com Jesus. Só quando nós estivermos lá que nós vamos ter um entendimento pleno, mas isso não deve nos afastar de buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é o sentido subjetivo. E o sentido objetivo é que Deus doa e o homem é o recipiendário desta doação. É dada por Deus a salvação. Ninguém consegue por esforço próprio. Ninguém se salva porque é bonzinho. Ah, eu sou cumpridor, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, não atrapalho. Eu sou boa pessoa. Isso é nada. Lá no começo nós falamos que não há um só inocente na face da terra. Não foi? Porque a Bíblia é a Bíblia que diz, não é o Mário que está... O pastor Mário pensa assim. Não, eu não penso assim. Isso é a Bíblia que diz. E eu acredito no que a Bíblia diz. João diz, não há um só que não seja pecador. Quem disser que não peca é mentiroso. João está falando isso. Eu estou usando as palavras dele. Então nós precisamos entender isso. Ninguém é inocente. Você pode ser inocente daquele ato, mas ninguém pode se aclamar inocente, senão não precisava de um salvador. Isso é óbvio, é. Se você é inocente, por que salvação? Você é inocente. Jesus, para quem então você é inocente? Vamos pensar, gente. Ah, não, ele pensa desse jeito, é assim que ele pensa. Não, não penso assim, é o que a Bíblia diz. Porque se eu me acho inocente, se eu me acho bonzinho, que eu não faço mal, que eu não prejudico ninguém, então eu não preciso de Jesus. Jesus morreu na cruz lá para quê? Não foi por mim, porque eu sou bom. E a Bíblia diz que bom é quem? Só Deus. Não é? Por que dizeis que sou bom? Bom é só Deus, diz a Bíblia. Então a salvação que nós estamos conversando aqui, já encerrando, ela tem 3 aspectos: de justificação, de regeneração e de santificação. E santificação não tem nada a ver com os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, viu? Tem nada, absolutamente nada a ver. Ali são santos
que receberam esta qualificação de santo não através de Deus, mas através de homens. Ué, quem que santifica? É Deus ou o Papa, os bispos lá? Óbvio que são eles. Santo quer dizer aquele que é chamado para fora do quê? Do mundo, que busca as coisas do alto. Todo cristão verdadeiro é um santo. Não precisa ter estátua, nem igreja com o nome dele. Porque uma pessoa verdadeiramente justificada é também regenerada e santificada. Olha só como uma coisa vai levando a outra e a outra a outra. Então, justificação, regeneração e santificação é uma coisa só na vida do cristão. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, hoje nós explanamos um pouco mais a respeito da salvação. Aprendemos juntos, como igreja, sobre a proposta de Deus para a sua criação, para aqueles criados à imagem e semelhança dele. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, derramando sobre nós a tua graça, compaixão e misericórdia. Continua, Senhor, nos ajudando a entender sobre santificação, regeneração, justificação que compõe a salvação. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém.